Fala, gurizada, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho aí? Oi, Johanna. Oi, Rafa. Oi, Johanna, de um jeito diferente. Oi, Laura. Oi, Natália. Oi, Yasmin. Vamos lá, gente, vamos lá falar de um assunto hoje de muita importância, muita importância. Alguém me mandou uma mensagem agora do outro curso justamente sobre este assunto, tá? Que é noções de proporcionalidade. E a gente fala muito faz muito, mas eu acho que alguns vícios de linguagem que vocês recebem são muito prejudiciais e fazem com que a gente perca questões de um assunto que é para ser um assunto bem fácil, para ser um assunto bem simples, mas que a gente pode se equivocar e também a gente, de vez em quando, alonga demais esse processo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre proporções. E quando a gente fala de proporções, existem duas proporções que a gente discute basicamente. Existe uma proporção chamada de proporção direta. Essa proporção chamada de proporção direta é aquela que você fala assim, ó, enquanto uma aumenta, a outra aumenta também. Esse é um grande vício de linguagem, tá? A gente tem que parar de falar assim para a gente começar a acertar mais esse tipo de questão. Então, para a proporção ser direta, não é só uma questão de aumenta. O aumenta é uma consequência, tá? O que você tem que pensar e o que você tem que entender é que toda vez que tem uma proporção, alguma coisa, alguma ideia de constância está associada. Beleza? Não deixa de pensar nisso. Alguma ideia de constância está associada. No caso da direta, você vai ter a divisão constante, tá? Quer dizer, toda vez que eu divido um número pelo outro, ele tem que dar o mesmo resultado. Se eu digo que 8 dividido por 4 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2, existe uma proporção aqui. Tá? Por quê? Porque a divisão das duas contas deu o mesmo número. Então, é basicamente isso que é a proporção direta. E coloca na tua cabeça o seguinte: proporção direta é onde você faz porcentagem, é onde você faz escala, é onde você faz conversão de medida. Proporção direta é o grosso da coisa. É mais de 90% do que você faz em termos de proporção é a proporção direta. Existe a proporção inversa, mas ela aparece com bem menos frequência, tá bom? Beleza? Então, proporção direta, a divisão dá sempre o mesmo resultado. E eu já vou colocar aqui do lado, antes de começar os nossos exemplos, já vou escrever para você, com a barrinha aqui, vou escrever o que é a proporção inversa. E na proporção inversa, o nome já está entregando, na verdade, né? Se a proporção direta é a divisão, na inversa vai acontecer o inverso. Nesse caso aqui, a multiplicação dá sempre o mesmo resultado. Multiplicação é constante. E se você acha que você vai ter alguma dificuldade para lembrar o que é uma, o que é outra, é só você pensar aqui, ó, que direta é divisão. Então tá tudo certo. Direto, divisão. Inverso, multiplicação. Beleza? Então, na diretamente proporcional,
a divisão será constante. Vamos analisar aqui comigo uma coisa? Deixa eu colocar um exemplo para você. Eu vou comparar valores de A e de B aqui, como se fosse peso e massa, enfim, valores de A e B. Eu vou colocar valores aleatórios aqui para a gente conversar um pouquinho. Vou colocar aqui o número 10. E aqui eu vou colocar o número 30. Beleza. Aqui eu vou colocar o número 5. E aqui eu vou colocar o número 15. Beleza? Olha para essa tabela de valores até então. Enquanto o A vale 15, o B vale 30. Enquanto o A vale 5, o B vale 15. Existe proporção aqui, sim ou não? Existe proporção. Tá bom. Essa proporção é do tipo direto ou é do tipo inverso? E aí alguém vai falar direto, alguém vai falar inverso. Tá? Alguém saiu 2 inverso, saiu 3 direto. Essa é uma proporção do tipo direto. Tá bom? Vou dizer por quê. Porque se eu dividir o B pelo A, dá 3. Se eu dividir o B pelo A, dá 3 também. Tá vendo? A divisão dá sempre o mesmo resultado. É o que você tem que pensar. Senhor, por que tu fez o B pelo A e não o A pelo B? Tanto faz, tá? Mas tem que dar sempre o mesmo resultado. E esse resultado constante que você está vendo aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ele é chamado de constante de proporcionalidade. E sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. Então, eu poderia dizer aqui que o K é 3 ou é 1/3. Eu prefiro sempre olhar do lado que fica grande, não do lado que fica pequeno. Tá? Então, eu sempre vou olhar e vou dizer que o K é 3. Mas tanto faz se é um ou se é o outro. O exercício vai te dar a ordem. Quando você tem a liberdade da ordem, você escolhe aquela que seja melhor para você. Tá bom? Então, veja só. Se eu pegar e dividir uma pela outra, vai dar 3. Ó, e eu posso dizer, então, que essa constante de proporcionalidade aqui, ó, não existe exercício de proporcionalidade que não use a constante. A gente acaba não usando, tá? E tem um monte de gente que erra por causa disso. O cara que acabou de me pedir a questão, ele falou assim, da onde que brotou aquele K? E eu falei para ele, da primeira aula de proporção que você teve na vida tem que ter o K. Não tem como fazer sem o K, tá? A divisão é constante. É como se eu dissesse para você assim, ó, o A dividido pelo B é igual ao K. A multiplicação é constante. O A vezes o B é igual ao K. Beleza? Porque não faz sentido o que você falou. Por que não? Porque não faz sentido. Pensa um pouquinho. Ou se alguém quiser, responda por que não. Por que não o 10 pelo 5? O 30 pelo 15? Porque é com a mesma letra. Você já perguntou e você já respondeu. A relação de proporção é uma comparação entre duas grandezas, entre duas coisas que são essencialmente diferentes. Você entendeu? Você está comparando ela com ela mesma, você não tem relação de proporção pré-estabelecida ali, tá bom? Então você sempre vai comparar de uma para a outra, beleza? Então do A para o B ou do B para o A, beleza. Agora do A para o A ou do B para o B, aí não, tá bom? Aí você não pode fazer, beleza? Tá bom. Até porque aí, se eu dissesse para você assim, não, Yasmin, tanto faz. Daí você fala assim, ih, prof, mas daí o K vale 2, né? Não é verdade? Tá bom? Por isso que você tem que entender que existe essa relação,
tá? Eu sabia no que tu estava matutando aqui, tá? Agora, vamos lá. Vamos lá. Então, peraí. E se eu colocar aqui o 3? Que número vai aqui embaixo? Veja como é simples de fazer. Vai o 9. Se eu colocar o 3 aqui, eu tenho que entender que a constante da proporção está triplicando. Então aqui vai dar 9. Tá vendo? Ah, tá. E se eu venho aqui e coloco o 27? Quanto dá em cima? Oi, Jéssica. Ah, vai dar. Aí é o terço, né? O de cima é o pequeno, o de baixo é o grande. Tá vendo? Ó, vai respeitar isso toda vez. Ah, beleza. E se eu colocar aqui o 20? Quanto vai dar embaixo? Beleza. E aí está bom. Tá? Vamos colocar esse exemplo aqui como um exemplo de tá. Agora, presta atenção. Por que será que o nome é esse? O que aconteceu no A do 10 para o 5? E alguém vai dizer para mim assim, prof, do 10 para o 5 ficou pela metade? Beleza, tá? Eu sabia que alguém ia me dizer. Alguém me disse. E o que acontece embaixo? A metade também? Direto, do mesmo jeito. É por isso o nome. Ó. Se a tua porcentagem for muito boa, 3 é 60% de 5. 9 é 60% de 15. Tá bom? Eu não vou pontuar esse exemplo, vou pular. Vou olhar aqui, vou dizer para você assim, ó, do 3 para o 9, o que aconteceu? Tu clicou? É, né? Aí, do 9 para o 27, o que aconteceu? Direitinho. Tá? A operação fica do mesmo jeito quando você compara ela assim, como você queria fazer. Tá, Yasmin? Tá legal? Então, a gente olha isso, tá? Porque é uma outra coisa que não tem a ver com a constante de proporção. Beleza? Em todo lugar vai dar certo, né? Ó, o 10 dobrou para 20. O 30 dobrou para 60. Daí você vai falar assim, prof, só que não serve para nada, né? Essa é brincadeira tua. Claro que serve. Entender tudo isso é muito importante e vai facilitar bastante a tua vida. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui em cima, você não precisa copiar. Vou colocar aqui para você. Ó. Vou colocar 12. Aí vou colocar 7. Aí vou colocar 36. E aí vou colocar X. Tá bom? Você que está assistindo gravado, você dá um pausezinho e pensa. Você dá um pausezinho e pensa. O que vocês fariam nessa conta aqui agora? Responde para mim. Multiplicar cruzado? Provavelmente. Muito possivelmente. Muita gente ia fazer. Agora, eu vou falar para você o seguinte. Na matemática, os números casam a maior parte das vezes. Eles se relacionam de alguma forma. Tá bom? Pensa como eu te ensinei agora. Tá? Pensa como eu acabei de te ensinar. O que o 36 é do 12? O que o 36 é do 12? É o triplo?
Quanto vale o x? Pronto. Só isso. Toda vez que você enxergar, pode fazer. Tá? Toda vez. Você vai ver que agora, quando você começar a olhar suas contas nas suas provas, nas suas listas, no seu Enem, no seu vestibular, você vai ver que vai acontecer várias. Eu assim, meu, e eu ficava multiplicando esses números aqui. Ah, é dobro, triplo, vezes 5, vezes 7, enfim. Né? Aqui era o triplo. Então você está olhando aqui e falou assim: meu, se triplicou em cima, tem que triplicar embaixo. X igual a 21. Tá? É só isso. Beleza? Então, proporção direta tá na mão. Pode tirar um printzinho e vamos fazer mais um exemplo. Beleza, beleza. Agora vamos lá, hein? Vamos lá, achamos esse 21. Agora eu vou fazer uma outra aqui. Então, se você quiser colocar exemplo 2 aí, vou colocar isso como exemplo 1 e agora eu vou fazer um exemplo 2. Vou mudar o valor do K. E aí aqui eu vou ter que fazer, vou ter que mudar tudo. Então eu vou apagar, que não vai dar para remendar isso aqui. Muito bem, muito bem. Agora, olhe para esses dois valores que eu coloquei aqui no quadro, esses dois pares, né? O 12 para o 10 e o 24 para o 5. Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho. Tem proporção direta aqui, sim ou não? Pense um pouquinho. Do 12 para o 10, do 24 para o 5. Não, não, né, Gabriel? Não, 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 não. Porque 12 dividido por 10 é 1,2 e 24 dividido por 5 é 4,8. Então, a divisão não é constante. Deu errado. Tem proporção inversa? Inversa sim. Inversa sim. Por que tem proporção inversa, prof? Porque a multiplicação está dando sempre o mesmo número. Tá? 12 vezes 10 é 120. 24 vezes 5 é 120. Então eu digo que o meu K é 120. Esses números são inversamente proporcionais a 120, tá vendo? Beleza, tranquilo. Muito bem. Agora, o que o 24 é do 12? O que o 24 é do 12? O dobro? E o que o 5 é do 10? A metade. Só que você está dizendo para mim que o caminho da conta está invertido. É por isso que o nome é direto e inverso. O caminho era direto antes e agora o caminho é invertido, tá bom? Então só para você saber, é uma curiosidade para você saber o porquê do nome. O que você tem que fazer é bater o 120 na conta, tá bom? Será que é fácil? Não, vamos ver. Eu acho que é fácil. Que número vem aqui embaixo? 2, Gabriela. Claro, é o número 2. Por quê? Porque a multiplicação tem que dar 120 a vida inteira. Que número vem aqui embaixo? Ó.
Que número vem aqui embaixo? Claro, tá? Sempre respeitando o K. Sempre entendendo que a multiplicação tem que dar 120. Agora, quer ver como aquela brincadeira é verdade? Ó, se você olhar para cá, você vai dizer assim, ó. Do 2 para o 40 é vezes 20. Do 3 para o 60 é vezes 20. O caminho está virado, né? Se você olhar para cá, vai dizer assim, ó. Do 3 para o 6 é o dobro. Do 20 para o 40 é o dobro. Tá vendo? Tá? Só para você entender. Esse é um caso de proporção inversa. Então, coloca aqui, ó. Inversamente proporcional. Beleza? Ah, de boa. Tira um printzinho aí. Tira um printzinho aí. Isso aqui só usa em proporção direta, tá? Proporção inversa, a gente nunca faz a conta na proporção inversa. Faz assim, assim, pela teoria. Não faz magia, tá bom? Não faz magia. Isso aqui, essa regrinha, é a regra mais fundamental da matemática, né? Tá? E a tal da regrinha de 3, na verdade, a gente usa bastante esse tipo de coisa para fazer as nossas continhas, enfim. Falei para você que proporções, a gente vai usar muito proporção direta ao longo das nossas aulas. Muito bem, um último exemplo, antes de eu aprofundar um pouquinho, um modelo de exercício que eu tenho certeza que muita gente que está do outro lado tem alguma dificuldade para fazer, tá bom? Então, um terceiro e último exemplo aqui. Olha para a tabelinha, pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Eu acho que já deu para você pensar, não coloquei nada muito complexo para você se perder, nem nada. Que número vem aqui? Seguindo a estrutura da minha tabelinha, que número vem embaixo do 3? Sem dúvida, né, Julia? Sem dúvida, né, Jéssica? Número 9. Que número vai em cima do 25? O 5. Pegaram o jeito, né? Que número vai em cima do 36? O 6. E que número vai embaixo do 9? O 81. Agora, calma, respira, entra num estado de plenitude aí. Esta proporção que está aqui no quadro, ela é direta ou inversa? É o quadrado, né? É o quadrado. Mas aqui não tem proporção. Isso indica o seguinte: enquanto uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Logo, são diretamente proporcionais. Verdadeiro ou falso? Falso. E tem muita gente que reza essa missa a vida inteira. Crente que tá certo. Verdade. Aumenta uma, aumenta a outra, diretamente proporcional. Não tem nada a ver. Qual é o segredo da proporção? A proporção só existe por causa do quê? Da constância. Se não tem constância, não é verdade.
Eu vou compartilhar minha tela com você para eu mostrar para você, porque às vezes eu falo e você acha assim, ó, não, peraí, eu vou me virar com aumenta, porque eu tô na minha zona de desconforto a vida toda. Cara, eu vim até aqui. Tá. Veio uma tropeçando, né? Uma tropeçando. Não pode ser. Tá? Então, vou mostrar uma questão do Enem aqui para você ver como cai essa ideia. Eu teria mais para mostrar, mas aí eu vou ficar meia hora mostrando questão. Só vou mostrar uma para eu pontuar uma coisa aqui e aí a gente vai fazer um outro exercício. Deixa eu aproveitar para lembrar vocês. Até amanhã está aberto o Kahoot de Matemática Básica. Eu postei apenas lá no meu Instagram, tá? Eu não postei lá no grupo de vocês, mas está aberto até amanhã. Participa lá. Essas coisas que eu falo na aula, eu coloco lá. É um exercício de memória para você. No Kahoot 3 dessa semana, o que tu acha que vai estar lá? Vai ter uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, elas são diretamente proporcionais. Vai estar lá para você responder. Você vai lembrar, não, ele falou que não, falou que tem que ser a constância, né? É isso aí mesmo, tá bom? Então, deixa eu só achar aqui, ó. Colocar algumas palavras-chave do enunciado, porque me veio na cabeça agora aqui. É uma questão velha. É uma questão velha, mas é uma questão muito interessante, tá? Então, vamos lá. Eu imagino que vocês já estão vendo a minha tela como um todo, né? Perfeito? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu abri o negócio do Google e veio um monte de milkshake. Eu aprendo a fazer milkshake de ovo maltine. Que é isso, cara? De vez em quando, olha, isso que meu computador é novo. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender como que pode uma coisa dessas. E o Google faz bagunça com aqueles perfil dele. Parou. Ainda bem que parou. Muito bem. Veja só. A suspeita de que haveria uma relação casual, entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Vou te dar uma amostra do que acontece no curso Controle Total para o Enem do Prof. Tá? Tudo que eu li até agora tem alguma relevância e importância para o desenvolvimento da questão, sim ou não? Não. Não. Beleza. Tá, não tem. Então eu perdi tempo, você perdeu tempo lá também ouvindo. Quando a questão tem um gráfico ou uma tabela, qual é o principal elemento do exercício? Então é lá que você deve olhar por primeiro, tá bom? O gráfico vai conter tanto a informação referente à pergunta como referente à resposta, tá? Você vai olhar o gráfico, logo embaixo está a pergunta e em cima da resposta. Beleza, então você não lê o contexto porque é só para perder tempo. Você só vai ler se você olhou a pergunta e falou assim, meu, tá faltando alguma coisa aqui. Deve ter alguma explicação lá em cima. Aí você volta. Isso vai acontecer isso quantas vezes? A cada 30 vezes, a cada 30 exercícios, um. Então, em 29 você ganha, em um você perde. Eu compro essa todas as vezes, tá bom? Beleza, então a gente já pegou a manha aqui. Agora, vamos olhar o gráfico. Vamos olhar o gráfico. Tá bom, tá legal. Tá aqui, ó, ele sobe, ele para, ele sobe, ele para. Beleza. Letra A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Diz para mim, certo ou errado? Letra A. Quanto mais fumar, menor é a chance de ter câncer de pulmão, é isso? É quase a cura.
Tá muito errado, né? Tá muito errado. Tá bom. Não tem nada a ver isso. Beleza. Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Certo ou errado? Errado. Essa relação, ela está demonstrada num gráfico. O gráfico, ele representa exatamente qual é a relação que existe. Tá bom? Beleza? Ela pode não ser uma relação matemática que tem um nomezinho, mas é uma relação. Tá bom? Beleza. Até a C. Que chato isso. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Certo ou errado? Tá errado. É só se tem uma parte que está alinhada, está dividindo 20 por 1 e depois está dividindo 20 por 2. Tá errado. A divisão não vai dar sempre o mesmo resultado. E se for diretamente proporcional, o gráfico é uma reta, tá bom? Tá legal? Não esquece. Se for diretamente proporcional, o gráfico no plano cartesiano é uma semi-reta com origem na origem. Mas isso é um papo para uma aula mais avançada. Enfim. Letra D. Uma pessoa não fumante nunca vai ter câncer de pulmão. Só tem câncer de pulmão quem fuma. Se você olhar bem aqui, ó, no começo, você vai ver que não está na origem, tá vendo? Tá vendo? Tá errado também, né? Se você olhar no desenho aqui, ó, bem no começo aqui, ó, bem no começo, você vai ver que ele está um pouquinho para cima da linha, tá? Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas não há proporção. E aí a resposta certa é essa. Beleza? Tá bom? Então, olha aí, ó. Só o contexto, né? A teoria do que é a proporção, para você ver numa questãozinha sem números para você fazer, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apagar esta aqui, que não havia relação de proporcionalidade. Vamos apagar aqui, que eu nunca tinha apagado nessa aula de hoje. Eu vou confessar para você, o meu foco aqui está péssimo hoje, viu? Hoje não sei o que está havendo aqui. Vamos desligar? Vamos ligar de novo. Já expliquei muito mal o que eu vou te explicar aqui na minha vida, tá? Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Então, presta atenção no seguinte. Eu já cheguei na sala e apenas fiz o exercício e falei assim, ó, faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Porque eu mesmo não sabia explicar. Mas ainda bem que daí o tempo passou e a gente vai aprendendo. Cara, tá muito ruim. Eu acho que é a minha internet. Eu tenho quase certeza que é, porque no meu final de semana ela não esteve boa e, e hoje ela está me abandonando também. Vamos ver aqui. Vamos ver se separa. Tá? Vamos lá. Agora, veja bem. Você imagina, sabe aqueles exercícios que pedem para você dividir em partes proporcionais? A direta, várias pessoas acertam. A inversa, acontece o inverso. Poucas pessoas acertam. Se de cada 10 pessoas, 9 acertam da direta, de cada 10 pessoas, uma acerta da inversa. Bom, vamos fazer primeiro do direto e depois do inverso, para você ver que a construção lógica desses exercícios é exatamente a mesma. Então, eu não vou colocar o enunciado no quadro, porque tem que escrever muito, mas eu vou falar aqui contigo.
Então, você imagina que você tenha um valor, tá? Vamos pegar o valor 560, tá? E você precisa dividir o 560 em partes proporcionais, aos números 1, 3 e 4. Beleza? Beleza. Então, vou pegar o 560 e dividir em partes proporcionais ao 1, ao 3 e ao 4. E aí, o que você tem que fazer aqui? Bom, são 3 partes. Quanto vale cada parte? Você não sabe, são 3 parcelas, né? Então, se eu somar o A, o B e o C, tem que dar 560. E assim, ó, eu sei que alguém mandou você somar tudo, dividir um pelo outro, achar um número, multiplicar. Cara, receita de bolo é para ir no MasterChef. Não é para vir aqui na aula de matemática. É por isso que dá errado o outro. Tá? O outro, a receitinha de bolo é muito complicada, daí a gente se perde para fazer. Tá? Então, não é para fazer, mesmo que num primeiro momento, quando você olhar aqui, se você está com essa receitinha de bolo bem fixa na tua mente, você vai olhar vai dizer assim, eu não vou mudar. Abandona a tua zona de desconforto. Vou falar mais uma vez, tá? Se apoia na teoria, para você conseguir argumentar os exercícios de matemática. Eu, propositalmente, falei aqui, para vocês, apenas a palavra proporcional. Por quê? Porque você não precisa escrever o direto para entender que é direto. O direto pode ser subentendido. Então, quando você lê lá apenas a palavra proporcional, pode entender diretamente proporcional. Quando for inverso, vem sempre escrito, tá bom? Então, não esquece que se aparecer apenas a palavra proporcional, a proporção é automaticamente direta. E ele falou que essas partes proporcionais, ele sou eu, essas partes proporcionais são aos números 1, 3 e 4. Então, você vai dizer assim, olha, se é diretamente proporcional, o que isso quer dizer? É daí. Eu aprendi na aula que a divisão é constante. Então, se eu pegar o A e dividir pelo 1, tem que ser igual ao B dividido pelo 3, e tem que ser igual ao C dividido pelo 4, que tem que ser igual a constante. Tá bom? Beleza, pronto. Esse passo, vou fazer uma pergunta, vocês sejam honestos, tá? E, cara, você está na frente do computador. Eu vou contar quantas respostas vai ter ali para ver se vai bater o número de gente que está aqui na sala. Quem de vocês escreve isso para resolver esse exercício? Isso, do jeito que eu acabei de escrever. As divisões igualadas a K. Responde sim, para eu escrevo. Não, para eu não escrevo. Não, não, né? Não, não, não. Eu sabia. E sabe por que isso acontece? Não é culpa de vocês, tá? Não é culpa de vocês. É porque os caras não ensinam. Tá bom? O mais fácil para aprender matemática é você enxergar o que você está fazendo. O vestibular, ele sempre vai pegar o Zé Decorinha. O Decorinha, o vestibular dá rasteira. Então, não seja esse cara. Agora, olha só. Se o A dividido por 1 é igual a K, então o A é K. Quem que é o B? Responde para mim. Ó, o B dividido por 3 dá K. Quem que vai ser o B? Veja como ficou facinho. É 3K, né? O B é 3K. E quem que é o C? Tá vendo? Conseguiu, né? Ó, o C é 4K. Agora, se você trocar aqui em cima, olha o que vai acontecer. Tá? Mais 3K mais 4K igual a 560. 8K
é igual a 560. Ah, legal, prof. Aí eu acabei de achar quanto vale a constante de proporção. Não é verdade? E aí, o A que é um só é 70, o B que é 3 desse é 210, e o C que é 4 desse é 280. E, obviamente, se você quiser tirar uma prova real, somar tudo isso aqui, vai dar 560. Tá vendo? Então é bem facinho e é bem simplesinho de você fazer. A grande vantagem de você fazer assim e não fazer aquela receitinha de bolo. Que sabe como é que o cara dá aula? Vai lá no YouTube e procura. Tá? O cara vai te dar divisão em partes proporcionais. Tá? Pode procurar lá. Pode pegar o cara que tem mais view. O que ele vai fazer? Ele vai falar para você assim: olha que fácil! Pega esse número, divide pela soma desses. 50 dividido por 8, 70. Valeu, falou. Matemática em 2 minutos. Parabéns. Parabéns. É óbvio que vai dar errado depois, né? Tem que cuidar com essas coisas. Ah, então, o melhor é você construir a tua ideia aqui. Você partiu do conceito que a divisão é constante, achou o valor da constante de proporção, tá? E aí você conseguiu resolver o teu exercício. Tira um printzinho, guarda bem na tua memória, na tua cabeça, o que eu acabei de fazer aqui. E eu vou fazer o mesmo exercício, o mesmo não, né? A mesma ideia para o inversamente proporcional. Vamos lá? Vamos ver? Deixa eu fazer na minha cabeça para não quebrar a conta. Só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você tem aqui dividir 9.300 em partes inversamente proporcionais a 2, a 3 e a 5. A 2, a 3 e a 5. Beleza? Tá bom. Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, são 3 parcelas. A parcela A, mais a parcela B, mais a parcela B, igual a 9.300. Beleza? Tá, peraí. O que vai mudar agora? O que vai mudar agora? Porque eu estou dividindo 9.300 em partes inversamente proporcionais a 2, a 3 e a 5. E o que muda com relação ao que eu fiz antes? Na hora de escrever o princípio, Natália, minha querida. O meu princípio agora é a multiplicação. A multiplicação é constante. E o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou escrever, vou achar o K e vou achar o ABC. Do mesmo jeito. Só vai mudar a estrutura da conta, né? Mas é a mesma coisa. Quer ver como é verdade? Então, se a divisão é constante, eu vou dizer assim, olha, o A dividido pelo 2 é igual ao B dividido pelo 3. O que eu já vi de gente errar a conta aqui, sabe por quê? Tá certo ou tá errado o que eu escrevi? Não, né? Não tá bem certinho, prof. Tá meia viagem, tá capenga. O que tá faltando aqui? O K. Proporção tem K. Tem K. Quer ver uma coisa?
8 e 4 são proporcionais, sim ou não? Oito e 4 são proporcionais se K é igual a 2. Aí sim, senão não. Tá vendo? Não é só porque multiplica. Se não tem K, não tem proporção, gente. O K é a constante de proporção. Ele é a essência da parada. Tá? Então, 9 e 3 são proporcionais? Só se o K for 3. Aí sim. Tá bom? Então tá, ó. Tem que ter o K, tá bom? O K de clareza. Agora vem cá. Tá. Agora vem. Quem que é o A? Do mesmo jeito que eu fiz antes. Ó. A igual. B igual. C igual. Gente, tá tudo errado, você me perdoa. Eu fiquei concentrado no K e caguei na conta. Por quê? É da multiplicação, né? É da multiplicação. Ó, fiz divisão, mas, ó, tá na hora de acabar a aula, viu? Mas tá louco, falei uma coisa e fiz outra. Então, você vai fazer assim, ó. O 2 vezes o A é igual o 3 vezes o B, que é igual o 5 vezes o C, que é igual ao K. Tá bom? Beleza. Agora sim. Agora, quem que vai ser o A? É só colocar o 2 dividindo. Vai ser o K dividido por 2. Agora, quem que vai ser o B? O B vai ser o K dividido por 3. Quem vai ser o C? Ah, prof, já sei. Vai ser o K dividido por 5. Beleza. Aí vai trocar aqui e vai ficar lá. K meios mais K terços mais K quintos. Agora, vamos ver como é que estão os Sanderzitos de plantão. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui agora? Além de continuar escrevendo torto, né? Porque tá torto, mas tá bom. Vou achar, na verdade, um múltiplo comum, né? Mas eu não vou fazer muita merda na conta. Não vou fazer. Não vou fazer porque ensinei para vocês outro dia que quando tem fração, eu elimino o meu problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó. Eu preciso de um número que cancele o 2, que cancele o 3 e que cancele o 5. Preciso de um número que seja divisível. Não vou tirar, não vou igualar, não vou nem igualar nesse caso aqui, tá? A Natália, se você fizesse isso, ia dar certinho. Vou fazer uma coisa mais rápida. Eu quero que a fração suma. Para a fração sumir, eu vou multiplicar, tá? Tem que ser um número que dê para dividir por 2, que dê por 3, que dê por 5. E eu consigo pensar no 30. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Multiplico todo mundo por 30. Perfeito? Aí, 30K dividido por 2. Vai dar 15K. 30K dividido por 3. 30K dividido por 5. Eu nunca multiplico. Sabe por que eu nunca multiplico? Porque a divisão é fatoração. Quando eu tenho que dividir, eu já sei que eu vou quebrar eu. Então, eu nem multiplico. Porque a minha tendência aqui é quebrar esses números. Então, eu vou deixar aqui. Com o tempo, tu vai vendo que é assim que funciona, tá? Tá lá na outra aula isso, lembra? Tá bom.
31K é igual tá vendo? 31 vezes 3. Ah, e aí o K é 9.000. Tá vendo só? Beleza. Agora, ó. K é 9.000. O A é a metade. O B é o terço. E o C é o quinto. Vamos ver quanto é que é cada um? Se o A é K sobre 2, o A vai ser 4.500. Perfeito? Só colocar o 9.000 aqui, é a metade dele. O B vai ser 9.000 por 3. Vai ser 3.000. E o C vai ser 9.000 dividido por 5. E aí você até pode ver aqui que aquele que está associado ao maior valor te dá o menor resultado. Isso é verdade. O que não é verdade é dizer que enquanto uma aumenta, ou que toda vez que uma aumenta, a outra diminui, é inversamente proporcional. Vai ser quando a divisão, quando a multiplicação for constante. Tá bom? Você pode somar aqui se você quiser. 4.800 com 4.500 vai dar 9.300, se você quiser tirar a prova real. Mas é essencialmente isso, tá bom? Então, o que acontece? Existe uma dificuldade para montar aqui, porque não lembra da teoria, que é a multiplicação constante, tá? E depois existe uma dificuldade para manusear isso aqui, né? Que a gente está aqui na aula de básica para suprir essa necessidade, para não ter mais que bater cabeça para fazer esse tipo de continha, tá bom? Gurizada, foi muito legal falar com vocês aqui nesta tarde de segunda-feira. Nós voltamos amanhã no mesmo horário, às 6 horas, tá bom? Até amanhã. Aquele abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, Rafa. Valeu, Yasmin. Valeu todos vocês. Um abraço. Falou, Matheus.